Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola de Paz. Como é que vocês estão? Deixa eu dar uma olhada no áudio aqui, né? Só para saber como é que tá. Já vê que tem uma galerinha entrando aí. Vamos ver aqui o áudio. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Bom, agora tá ok. Pelo menos aqui para mim tá ok. Como é que vocês estão? Deixa eu ver quem tá aqui. Tá aqui a Gabriela, tá aqui, Marilda. Tem um Galaxy J6 aqui também, que tá aqui também. Deixa eu ver aqui quem mais. Rosângela, que legal, que legal. Sejam bem-vindos. Acho que o pessoal vai entrando aí, enquanto a gente vai conversando aqui um pouquinho, né? E se o pessoal não entrar, não tem problema não, porque vocês são importantes, ok? Gente, olha, a aula de hoje é, é uma aula bem interessante, bem legal. E você que está aí, que é pai, que é mãe, né? Você vai poder entender um pouco como que funciona essa mudança de fase das crianças, né? Da gente também. Nós, adultos, também estamos o tempo todo mudando de fase, né? A gente, desde pequenininha, a gente vem trocando de fase, a gente vem mudando de fase, e é essa fase são essas fases, né, que a gente vai entender agora. Não vou falar cada fase, eu vou falar sobre a mudança de fase, né? Sobre essa transição de fase, que é muito mais importante do que a gente saber em qual fase a criança está. É saber como ela vai transacionar de uma fase para outra de uma maneira saudável, ok? Vocês sabem, né, que eu não sei quem acompanhou no grupo aí, na última aula, que foi deixa eu ver aqui que dia que foi. Foi 2 semanas atrás. Foi no dia 4 de maio, né? Que a gente começou esse projeto. Nós começamos lá com a primeira aula, né? No dia 4. E no dia 5, na sexta-feira de manhã, eu já acordei mal, acordei ruim, fui para o hospital achando que estava com infecção de urina. Cheguei lá, estava com os dois rins obstruídos, né? Passei por uma cirurgia para remover as pedras nos rins. No sábado eu fiz a cirurgia. Sábado à noite mesmo eu já fui para casa, graças a Deus. Fiquei aí uma semana, fiquei 10 dias, na verdade, em repouso, né? Recuperação, mas estou de volta ativa. Estou de volta ativa, né? Ainda estou com um catéter, me colocaram um catéter duplo J para fazer xixi tranquilinho, mas logo, logo já retiro também e aí fico 100%. Obrigado a todos vocês que oraram por mim, né? Apesar de ser uma cirurgia simples, mas de qualquer forma é cirurgia, né? E é incômodo, ficar passar pela cirurgia e tal, depois com esse catéter também incomoda um pouco, principalmente os 3 primeiros dias ali logo após a cirurgia, é horrível, horrível, horrível. Dói tudo, dói a bexiga, dói o rim, para fazer xixi dói, tudo dói. Mas passamos por essa fase e agora estamos recuperados, graças a Deus. Então, obrigado a todos vocês que oraram aí por mim, né? Já vi que também já chegou aqui na nossa live, chegou aqui o Rogério, meu irmão Rogério, tudo bem? Chegou aqui também a Marina, seja muito bem-vinda também. Bom, vamos lá. Vocês se lembram, eu vou recapitular um pouquinho da última aula que nós tivemos, e nós falamos de um modelo. Quem não assistiu a aula, a primeira aula, não tem problema, tá? Tá lá no grupo o link. Se você chegou depois que eu mandei o link, me pede que eu te mando novamente, tá? A aula tá gravada, está no YouTube. Essa aqui também vai ficar gravada, também vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Eu falei lá sobre um modelo chamado o modelo PPF, ok? E lá nesse modelo, eu ensinei um pouco para vocês sobre o passado, presente e futuro. Eu vou recapitular um pouquinho hoje, tá? Para a gente entrar no tema de hoje, ok?
Se enquanto eu estou falando aqui, eu travei o microfone de todos vocês, tá? É, isso foi proposital. Na última aula, houve algumas pessoas que acabaram, quando eu entrava, né, esqueci o microfone aberto ali e tal. Faz parte, acontece, né? Não tem problema nenhum. Mas dessa vez eu deixei travado, tá? E aí, se você quiser falar, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser comentar algo, você pode, tá bom? Ninguém aqui é privado, tá? De comentar, de participar. Você levanta a mãozinha, sabe aquela opção que tem ali, levantar a mãozinha, que tem aí no Zoom? Então você levanta a mão, tá? Não é para ficar assim, não, tá? Levanta a mãozinha que tem. Aí no Zoom mesmo, tem lá acenar ou levantar a mão, que aí aparece a mãozinha aqui para mim e eu coloco você para falar. Fechou? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, porque eu vou recapitular aqui com vocês. Vamos lá. Opa, aqui. Deixa eu recapitular aqui então com vocês sobre o modelo PPF, tá? Então, esse daqui é o modelo PPF, onde nós falamos do passado, presente e futuro, né? Acredito que vocês lembram aí da última aula, ok? No passado, nós temos as lembranças, certo? No presente é onde nós entramos em ação, e no futuro nós temos as projeções, né? Nós fazemos a projeção da nossa vida, ok? Lá no passado, nós temos as lembranças, né? De dor, se for um estímulo negativo, ou as lembranças de esperança, se for um estímulo positivo, ok? No futuro, né? Nós fazemos projeções. Se nós olhamos para o passado e nosso passado, nós vemos dor, nós sentimos dor, tivemos experiência de dor, nós vamos projetar nosso futuro baseado no medo. Se quando olhamos para o passado, e nós temos ali lembranças de esperança, nós projetamos o nosso futuro baseado naquilo que faz sentido para a gente, ok? Lembrando que toda a nossa ação, tá? Tudo aquilo que a gente entra em ação, que é no momento presente que nós entramos em ação, essa decisão ela é pautada 80% do nosso passado e apenas 20% das projeções que nós fazemos no futuro, tá? Então, as nossas decisões hoje, tá? No presente, 80% delas é responsabilidade das nossas experiências do passado. Isso vai fazer muito sentido para a aula de hoje, tá? Então, é muito importante essa informação. Mas no presente, nós temos o quê? Nós temos as oportunidades. As oportunidades acontecem para a gente agora, no momento presente, né? Ela não acontece no passado, porque as oportunidades do passado nós já vivemos e já decidimos, já tomamos uma atitude. As oportunidades agora do presente, né, nós temos que tomar a decisão, ou sim ou não. Quando alguém te pede, por exemplo, em casamento, você tem que responder sim ou não, né? Quando alguém te faz uma proposta de emprego, você tem que responder sim ou não. Então é agora no presente onde nós tomamos essas decisões, certo? Porém, essas nossas decisões, elas são pautadas, né, como eu já falei aqui, no passado ou no futuro, ok? 80% delas provavelmente no passado, ok? E aqui, muitas vezes, quando a pessoa não está 100% segura, né, ou quando ela olha para o passado e tem lembranças de dor, ela fica em dúvida, tá? Do que ela vai fazer. Ela fica em dúvida, ela fica com dúvida. Ah, eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Poxa vida, eu tenho essa oportunidade, mas eu não tenho certeza do que eu vou fazer. E deixa eu contar uma coisa para você. Quem dorme com dúvida, acorda com medo. Se você está com dúvida de alguma coisa, meu irmão, por favor, não fique com dúvida. É muito bom que você procure estratégias, procure conhecimento, procura Deus, procura orientação divina para você ter certeza daquilo que você quer fazer ou para tomar decisão de alguma coisa, alguma oportunidade que surgiu na sua vida. Porque se você está com dúvida, você vai tomar decisões baseadas no medo. Tá? Então, se eu estou com dúvida de tomar uma decisão, é porque quando eu olho para o meu passado, eu tenho experiência de dor.
Se eu olhasse para o passado e tivesse experiências positivas, eu não teria dúvida de tomar decisão, tá? Vou dar um exemplo para você. Se, por exemplo, quando você olha para o passado, se você está, vamos colocar o exemplo de casamento, tá? Eu acho que eu vou usar bastante esse exemplo hoje. Quando te pede ou quando te pediram para você em casamento, tá? Ou quando você decidiu casar. Se nessa oportunidade, nessa ocasião, você olhar para o passado e no passado você tiver uma experiência de dor, e qual que é essa experiência de dor olhando para o passado? Qual que é o casamento que você mais se espelhou? Provavelmente da sua mamãe e do seu papai, tá? Quando você olha para o passado e você vê a referência de casamento que você tem, que é os seus pais, se foi um casamento bom, você tem lembranças positivas, lembranças de esperança. Então, a sua tomada de decisão, quando você é pedido em casamento, é positiva, ok? Quando você olha para o seu passado e você tem experiências de dor, ou seja, a experiência que você tem, a sua referência de casamento, que são os seus pais, não tem uma experiência legal, são uma experiência negativa, uma experiência de dor, no presente, quando você vai tomar a decisão, você fica em dúvida. Você não sabe, você tem medo de acontecer com você o que aconteceu com seus pais. Se você é mulher, por exemplo, e a sua mãe separou, teve um relacionamento ruim porque o seu pai traía ela, e ela, para você, sempre falou assim: olha, homem não presta, nenhum homem presta, homem é tudo igual. Quando você é pedida em casamento, você olha para o passado, e mesmo que você fale, ah, não, mas eu nunca olho para o que aconteceu na minha vida. Olha, inconscientemente, a sua mente, ela vai no passado procurar aquilo que faz sentido para você. E se você assistiu à última aula, você sabe por quê. Porque a nossa mente, ela vai lá buscar na memória de longo prazo experiências parecidas para tomar uma decisão. Então, isso é inconsciente, você não consegue controlar, tá? Então, você vai sim no passado. Quando você vai no passado, você vê que o seu pai traiu sua mãe. Você vê que a sua mãe várias vezes falou para você, homem nenhum presta. Você vê que várias vezes sua mãe falou para você, homem é tudo igual. E aí, quando você está nesse mesmo papel, você fica com medo do seu noivo, do seu namorado, trair você também. Você fica com medo de casar e de que o seu casamento não dê certo, porque o homem é tudo igual. Porque na sua cabeça, homem nenhum presta. E aí você fica com medo de tomar decisão, você fica em dúvida. E quem dorme com dúvida, acorda com medo. Você viu só que legal? Interessante, né? Bom, então, isso aqui foi mais ou menos o que a gente falou na última aula, tá? É mais ou menos o que a gente falou lá aula de, é, na aula do dia 4, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela, que agora eu quero falar olhando para você, tá bom? Bom, agora então que você já sabe, já recapitulou sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, tá? Eu quero falar com você da nossa aula de hoje, ok? Eu vi que a Nena entrou também. Seja bem-vindo, Nena. Seja bem-vindo, Poliana. Tudo bem? Seja bem-vinda, Amanda. Ananda, na verdade, né? Agora esse Galaxy J6 aqui que eu não sei quem é. Gente, se vocês quiserem interagir lá no chat também, pode ficar à vontade, tá? Lá no chat, tudo que vocês escreverem lá, só eu consigo ver, tá bom? Então fiquem tranquilos. Deixa eu ver se está configurado isso mesmo. Só um minuto para eu ver se está configurado do jeito que eu falei mesmo. Chat está configurado assim mesmo. Então, tudo que você escrever, só eu vou ver. Por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei configurado dessa maneira? Porque você pode ficar à vontade para fazer pergunta. Você pode perguntar lá no chat. Pode ser que eu fale algo aqui que você está passando. Pode ser que eu fale algo aqui que você se identifica, que você já passou, que você teve esse tipo de experiência. Então, você queira perguntar, mas aí você talvez não quer se expor, ou você queira comentar algo, mas você não quer expor a sua vida aqui, né? Porque nós estamos aqui hoje, agora, nesse momento, com 12 pessoas ao vivo, né? Na aula passada tinha mais, né? Na aula passada a gente estava com 30. Tudo bem, não tem problema. A gente entende que as pessoas aí, a maioria delas tem vários compromissos, né? Mas durante essa semana eu vou deixar o grupo lá mais aberto,
e para a gente interagir, né? E aí vocês que estão aqui na live, vocês vão lá e vão comentar como é que foi a aula de hoje, tá? Mas, se você quiser comentar aqui, quiser compartilhar, quiser perguntar, pode perguntar no chat que só eu vou ver, tá? Ninguém mais vai ver, ok? Beleza, Gabriela? Graziela, que eu vi que você acabou de entrar aí. Fique à vontade para perguntar então, tá? Você não vai se expor e eu também não vou expor vocês. Eu não vou ler o nome aqui, eu só vou fazer a pergunta e responder para vocês, tá? Tá ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aí no chat, tá bom? Já para a gente testar aí o chat. Maturidade. Vamos falar de maturidade um pouquinho? Rapidinho. A gente tá aqui, eu sei que vocês estão aqui para aprender sobre educação de filhos, né? E não tem como falar de filhos sem falar de maturidade. Concordo? Então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A maturidade, ela vem com o tempo? Responde lá no chat para mim, sim ou não. A maturidade, ela vem com o tempo? Essa é a pergunta. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Meu rim agradece. Já estão respondendo aí. Pode responder. A galera está respondendo aí, ó. Sim, sim. A galera respondendo sim. Viu como não aparece para vocês a mensagem? Só aparece para mim. Então pode responder à vontade sem se expor. Sim, ó. A maioria respondendo sim aqui, ó. A maturidade vem com o tempo. Sim, sim. Ó, ó, tem uma pessoa respondendo assim, ó. Sim, mas depende de vários fatores. Muito bom. Muito bem. E tem uma pessoa aqui que respondeu da maneira certa. Gente, maturidade não vem com o tempo, tá? Com o tempo vem a velhice, tá bom? Vem a ruga, pé de galinha, tá bom? Com o tempo vem a dor nas costas, pedra no rim, tá? É isso que vem. Com o tempo não vem maturidade, tá ok? Tem alguém que respondeu assim, ó, maturidade vem com escolhas. Uma pergunta interessante, uma resposta interessante e que faz um pouco de sentido, é mais ou menos esse caminho. Para a gente ter maturidade, não é tempo, não é o tempo que vai determinar o quanto que nós temos de maturidade. Alguma vez, você já viu uma pessoa de 30 com cabeça de 15? Já, né? Eu já até vi, ó, tem gente fazendo assim, ó. Eu conheço. Exatamente, né? Sim, porque não é com o tempo que a gente conquista a maturidade, ok? Do mesmo jeito que tem pessoas, adolescentes com 14, 15 anos que têm uma mentalidade de 30, talvez, né? Dou um exemplo para você, Davi Braga. Não sei se você conhece Davi Braga. Eu acho que vale até a pena você pesquisar no Instagram o nome dele, Davi Braga. Hoje ele já é um jovem, é claro, mas quando ele tinha 14 anos de idade, foi quando ele conquistou o primeiro milhão. Não, na verdade, o primeiro milhão dele foi com 15 anos, numa empresa que ele começou com 14 anos. Com 15 anos, ele conquistou o primeiro milhão de reais dele. Ele desenvolveu um software, um aplicativo, onde os pais, tá, que tinham as crianças na escola, eles entravam nesse aplicativo e lá dentro do aplicativo tinha todos os materiais que esse aluno ia usar, que esse pai ia precisar para o aluno usar na escola. Tinha todos os materiais, caderno, lápis, contador, borracha, régua, enfim, tudo que era de material escolar estava ali naquele aplicativo, o pai entrava, escolhia todos os materiais que ele queria, colocava ali a forma de pagamento naquele mesmo aplicativo, pagava no aplicativo, e esse aplicativo, né, essa plataforma, ela tinha parcerias com alguns fornecedores, né, na região, que fazia entrega para esse pai. Né? É igual o iFood, né? Não tem o iFood que você pede comida, a comida chega na sua casa? Tipo isso aí, né? Era a iStude. Não é esse nome, tá? Mas é o iStude, tipo o iFood, né? O pai entrava, solicitava o material chegava na casa do pai. Ele, com 14 anos, desenvolveu esse software, esse aplicativo.
Com 15 anos, ele faturou o primeiro milhão dele. Tá? Um menino de 14 anos com uma maturidade de 30, né? Então, a maturidade, ela não vem com o tempo, tá? A maturidade, ela vem com as suas experiências. E aí, faz sentido com aquela resposta que essa pessoa que deu, que maturidade vem com escolhas, né? Conforme você vai tendo, e na maioria delas, se for experiências positivas, você vai tendo escolhas assertivas. E com essas escolhas, com essas experiências, você vai tendo maturidade, ok? Então, o seu filho, ele vai atingir a maturidade baseado nas experiências que ele vai tendo. Ele vai passar em cada fase. Ele vai passar por todas as fases, correto? Todas as fases da vida que nós já passamos. Só que em cada fase ele vai ter uma experiência diferente, ok? Essas experiências vai fazer ele alcançar a maturidade ou não. Se essas experiências for positiva, alcança a maturidade. Se for uma experiência negativa, não alcança a maturidade, tá? E por que que nós estamos falando disso? Porque hoje nós estamos falando do quê? De rito de passagem, certo? E eu vou explicar para você o que é rito de passagem, tá? Mas antes de explicar para você, eu preciso falar para você sobre essa mudança de fase, tá? E para você mudar de fase, para você avançar na vida, e quando eu falo você, você pai, você mãe, você filho, tá? Os seus filhos também é da mesma forma. Para você passar de fase, você tem que ser a melhor versão na fase atual. Para eu passar de fase, para eu agora, por exemplo, o seu filho, por exemplo, terminou ali o ensino fundamental. Para ele ser um bom aluno no ensino médio, para ele tirar as melhores notas no ensino médio, ele precisa ser o melhor aluno no ensino fundamental. Ele vai para a faculdade. Para ele ser o melhor aluno na faculdade, ele tem que ter sido o melhor aluno no ensino fundamental. Tá? Isso vale para a vida inteira. Quando ele está namorando, ele vai casar, ele só vai ser um bom marido se ele for a melhor versão dele como namorado. Ele só vai ser um bom marido se ele for o melhor namorado. E aí, você agora começa, talvez, a olhar para o seu passado, né? Você começa a ver as experiências que você teve, ok? Será que você foi, em todas as fases, a sua melhor versão? Você só vai ter experiências positivas, só vai ter experiências de vitórias na fase que você está, se você na última fase foi a sua melhor versão, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para vocês de Davi. Davi agora não é Davi Braga não, tá? Davi da Bíblia mesmo, Davi e Golias. Sabe o Davi e Golias? Chegou mais gente aqui, hein? Que legal. Leninha chegou aqui agora também. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Claro, né? Quem lembra? Ou quem não lembra, né? Claro que lembra. Mas, então, você vai falar da Bíblia? Sim, vou falar da Bíblia. Por quê? Porque toda a minha vida, tudo que eu sei, todo o meu conhecimento está pautado na Bíblia, na palavra de Deus. Tá? Então, todo esse conhecimento que eu trago para vocês são conhecimentos muitas vezes científicos, mas com base na Bíblia, tá? Eu sempre falo o seguinte, que tem muita gente que não gosta da Bíblia. Tudo bem, você pode acreditar na ciência, tá? Porque a ciência, tudo que a ciência está provando hoje em dia, está na Bíblia. Tudo que a ciência consegue provar, antes estava na Bíblia. Então, tudo bem, se você gosta da ciência, ok. Se você gosta da Bíblia, ok. Ah, então eu não gosto da ciência. Ok, então segue a Bíblia. Ah, então eu não gosto da Bíblia. Tudo bem, segue da ciência. Ah, então eu não gosto da ciência e nem da Bíblia. Então eu vou fazer uma oração aqui e falar do Senhor, leva ele. Leva, porque tá difícil. Brincadeira. Mas, ó, vamos lá. Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas, certo? E tem uma ocasião onde, bom, você que lê a Bíblia, você conhece, é, o povo de Israel, né, estava lutando contra os filisteus. E lá tinha alguns gigantes, ok? E um dos gigantes que se destacaram foi Golias, né, que chegou, começou a afrontar ali a Deus, ao povo de Israel, enfim e tal.
E aí Davi, ele viu tudo aquilo lá e falou, não, eu vou enfrentar esse gigante, quem que ele pensa que é, né? E aí ele chegou para Saul, para conversar com Saul, para falar, Saul, eu quero lá guerrear, eu quero lá acabar com esse gigante. Eu quero lá acabar com ele. E aí, conversando então com Saul, Saul falou para ele, mas você é só um menino. Como é que você vai lutar com esse gigante, ô Davi? Você é só um menino. E aí Davi então pegou e falou assim para ele, falou para Saul, você pode procurar isso lá, 1 Samuel. Davi falou o seguinte, falou, Saul, é o seguinte, eu sou pastor de ovelhas. E aí, teve um tempo lá que eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, estava lá pastoreando, e de repente apareceu um leão lá para querer pegar minhas ovelhas. Sabe o que que eu fiz, Raul? Eu fui lá, lutei contra o leão, rasguei o leão no meio. Não, não rasgou no meio, não. Quem rasgou foi Sansão. Mas ele matou o leão, tá bom? Davi matou o leão. Eu estou confundindo as histórias, misturando, né? E aí ele falou assim, e depois, um outro dia mais para frente, apareceu um urso lá. O urso também queria pegar minhas ovelhas. E eu, como um bom pastor, fui lá, lutei com o urso e também matei o urso. Então, ô Saul, eu tenho legitimidade para derrotar Golias, ok? Ele falou, claro, Deus me livrou das garras de um urso, Deus me livrou das garras de um leão, Deus também vai me fazer eu sair vitorioso contra Golias. Sabe o que Davi estava falando aqui? E o que ele estava ensinando para a gente? Ele estava pegando as experiências do passado, experiências de vitória, para legitimá-lo para uma ação que ele precisava tomar ali naquele momento. O Golias estava lá, ó, eu desafio qualquer um de vocês, cadê o seu Deus, não sei o quê, eu quero ver se tem um que tem coragem de me enfrentar. E aí Davi ouviu aquilo, tinha que tomar uma decisão, enfrento Golias ou não enfrento Golias, sim ou não, ou eu enfrento ou eu fujo. E ele, para tomar essa decisão, falou, não, eu vou lutar com Golias, eu vou enfrentar. O que legitimou ele a tomar a decisão? As experiências do passado, as experiências que ele tinha do passado. A fase, a experiência de vitória que ele teve na fase anterior legitimava ele para enfrentar a fase seguinte. E ele depois foi lá, vitorioso, ganhou, né? Derrotou Golias. Mais uma experiência de vitória. E aí depois, então, chegou a oportunidade de Davi ser rei, né? Chegou a oportunidade ali para Davi, para ele virar rei. E ele falou assim: eu serei um bom rei. E aí foi, mas por que você vai ser um bom rei? Porque ele falou, porque eu, quando vieram aqui e blasfemaram contra o meu Deus, o gigante veio aqui e falou, desafiou a gente, eu fui lá, enfrentei ele e eu derrotei ele. De novo, ele olhou para o passado, só que ele não olhou mais agora lá para o leão nem para o urso. Ele olhou agora para Golias. Ele pegou a fase anterior. E a fase anterior, ele foi vitorioso. Ele teve uma experiência de vitória na fase anterior, que legitimava ele para ser um bom rei. Tá? Só que nem sempre foi assim. Tá? Se a gente for olhar e analisando ali a história de Davi, chega um ponto que Davi começa a ter algumas decisões erradas, certo? E aí, então, Davi vira rei, Davi casa, tal, não sei o quê, tem filhos, tal. E aí, de repente, Davi, ele trai a sua esposa, ele trai um amigo, né? Ele dorme com a esposa de um amigo dele, e então ele cai em pecado, cai em adultério, e aí ele começa a se sentir ilegítimo da vida que ele está tendo. Enquanto ele estava olhando para o passado, ele estava olhando para as experiências de vitória, ele se sentia legítimo. Depois que ele pecou, depois que ele caiu, depois que ele teve experiências ruins, e aí ele começou a olhar para o passado e viu que a experiência dele era uma experiência de derrota, uma experiência de dor, ele não se sentia mais legítimo. Davi, ele teve 4 filhos, né? Ele teve um filho que estuprou uma filha, eu não sei se você sabia, mas está na Bíblia. Ele teve um filho que estuprou uma filha. O outro filho dele, sabendo disso, foi lá e matou aquele filho. E aí
por último ele teve Salomão. Mas ele teve ali, então, uma experiência como pai horrenda. Porque se você é pai, você olha para os seus filhos e vê que um filho estupra o outro, a outra, e depois um vai lá e mata o outro. É uma experiência terrível, né? E aí depois Davi, então, tenta acertar com Salomão, né? E ele fala para Salomão que Salomão tem que buscar sabedoria, e tem todo ali o capítulo 4 de Provérbios, por exemplo, Provérbios 4, é Davi ensinando para Salomão que ele tem que procurar sabedoria e nunca fugir da sabedoria divina e tal. Enfim, o que eu quero trazer, por que eu quero trazer, estou trazendo, né, a história de Davi aqui para você? Porque a história de Davi, ela mostra que Davi teve várias fases na vida dele. E quando ele olhava para a fase anterior, ele tinha experiências de vitória, aquela experiência fazia ele ser legítimo para para a próxima fase. E quando ele teve experiências de derrota, experiências de dor, né, e ele olhava para aquela experiência, ele, para seguir para a próxima fase, ele não se sentia legítimo. Ele não conseguia avançar para a próxima fase, porque ele olhava para as experiências de dor dele, ok? Então, isso acontece com todo mundo. A gente é igual Davi. Davi foi um ser humano igual nós, né? Errou, errou. Acertou, acertou. Mas mesmo mesmo com tantos erros que Davi tinha, ainda assim ele foi considerado segundo o coração de Deus, né? Ainda assim, Deus, no momento em que ele se arrependeu, Deus perdoou ele, ok? Pelo menos é assim é o que a gente entende, né? Mas ele se arrependeu. Ele foi considerado segundo o coração de Deus. E não é esse o teor da conversa aqui. Eu só peguei a história de Davi para explicar para você como que funciona a questão da legitimidade para a próxima fase, tá? E eu quero mostrar isso para vocês de novo na minha telinha. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela. Era só um minuto. Vamos lá. Pronto. Mas não é esse aqui, não. Agora é essa daqui. Então vamos lá. Como que funciona a mudança de fase? Vocês estão vendo minha tela aí? Pronto, apareceu agora, né? Deixa eu tomar uma aguinha, que meu rim agradece. Bebam água para não fazer xixi de canudinho. Tá bom? Bebam água. Vamos lá. Então, ó, mudança de fase. Eu já fiz aqui, já deixei prontinho aqui, um gráfico aqui para gente visualizar melhor, tá? Então, a nossa vida é a seguinte, ela tem várias fases, né? Eu coloquei aqui no lado direito os desafios aqui, ó. Quais são os nossos desafios? Primeiro, a gente, claro, antes de estudar, eu comecei ali na fase de estudar, mas antes disso a gente já tem várias fases, ok? Mas eu comecei daqui só para a gente entender. Então, a gente estuda, né? A primeira fase com 7 anos, mais ou menos, aqui embaixo é o tempo, né? Com 7 anos nós começamos a estudar. Com 14 anos, né, nós estamos lá no ensino médio, certo? Com 18 anos, nós já estamos lá na faculdade, mais ou menos isso. É seguir um cronograma, vamos dizer, uma cronologia padrão, vamos dizer assim, né, básica. Com 20 anos, mais ou menos, né? Eu começo a namorar, pelo menos teria que ser assim, né? Hoje em dia, com 20 anos, já a pessoa está casando, né? Mas vamos seguir, né? Com 23 anos, aí sim, talvez eu vou casar, né? E aí lá com 26 anos eu vou ter filhos, certo? Então essa é a sequência natural das fases, né? Então a gente passa da fase 1 para a fase 2, né? E aí aqui na fase 2, por exemplo, se a gente olhar para a fase 1 e ver que nós fomos o melhor aluno, isso essa experiência aqui vai nos legitimar para a segunda fase. E assim sucessivamente, certo? Aqui, ó, depois eu vou para a faculdade, depois eu começo a namorar, né? E se eu sou um bom namorado, eu vou ser uma boa namorada, me sentir legítimo para avançar para a próxima fase, né? Qual que é a próxima fase? Casar, certo? Essa é a fase, né? Bom, pelo menos assim é para ser. E aí depois, então, eu vou ter filhos, ok? Essa é a sequência natural. Mas e se uma pessoa, né, uma menina, por exemplo, que está aqui no ensino médio, lá com 15, 16 anos,
Ela pula toda essa fase aqui e, de repente, ela fica grávida. De repente, ela tem filhos. Olha só, ela pulou aqui, ó, uma, duas, três fases, certo? Quando ela está aqui nessa fase, que ela pulou, pulou de fase. Ela estava ali na fase de estudar ainda, e agora, de repente, ela é mãe. De repente, ela tem um filho, né? E agora a fase dela muda. E aí toda a vida dela, a rotina dela muda, certo? Quando ela olha para o passado, e aí a experiência dela, talvez, com o namorado ou com o pai da criança não é uma experiência boa, pode ser que ela não se sinta legítima de ser mãe, tá? Até porque, se ela for olhar a fase anterior era para ela estar estudando. Então, ela não consegue inconscientemente se sentir legítima daquilo, ok? Por isso é que nesse meio termo aqui, vamos dizer, existe aqui uma transição que nós chamamos de rito de passagem, ok? Esse rito de passagem é o que nós chamamos da transição, tá? Como que é isso aí? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Deixa eu sair daqui, já expliquei isso aqui para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para olhar para o rostinho de vocês, tá? Ah, o, como que... Eu vou dar alguns exemplos. Um menino, por exemplo, que está ali na adolescência e começa a aparecer alguns pelinhos deles, alguns pelinhos aqui e tal, e aí ele precisa se barbear, e aí de repente o pai chega no quarto dele, ou chega no banheiro, ele está lá com um estilete tentando se barbear. Ele está mudando de fase, certo? O que seria, por exemplo, o rito de passagem nesse caso, né? Na verdade, o rito de passagem nada mais é do que um ritual, e eu vou dizer ritual, não vejo uma outra palavra, tá? Para Não vejo uma outra palavra para descrever isso, tá ok? Então, seria um ritual que nós fazemos para para marcar essa transição de fase, tá bom? E isso é importantíssimo para a nossa mente, para a mente da criança entender que ali naquele momento está se encerrando uma fase e está começando outra. Tá? Por que que é importante saber, a nossa mente saber que ali acabou uma fase e vai começar outra? Porque ali é a régua, tipo assim, ó, até aqui acabou essa fase. Como é que foi essa fase aqui? Qual a experiência que você teve dessa fase? Porque agora vai começar outra. Então aqui você teve experiência positiva, negativa, está legitimando você para a próxima fase, então tem que ter esse rito de passagem, tá bom? Nesse caso, por exemplo, o que eu farei, né, com meu filho, quando chegar nessa fase? Eu vou com ele no mercado, nós vamos escolher o melhor Presto Barba para ele, a melhor creme de barbear, né, espuma de barbear, vou comprar com ele, né, vou dar o dinheiro para ele, né, até lá já vai ter mesada, é claro, mas se ele não tiver mesada, eu vou dar o dinheiro para ele comprar. Se ele já tiver mesada, porque o meu plano, na verdade, já até comecei já a questão de mesada, é ele ter o dinheiro dele, então ele vai comprar com o dinheiro dele, né? O Presto Barba, o creme de barbear, vai até chegar em casa, eu vou ensinar ele como é que faz, como é que tira a barba, e falar para ele, falar, muito bem, meu filho, agora, bem-vindo à terra dos homens barbudos. Tá? Por quê? Porque é uma nova fase, entendeu? Eu fiz com ele esse rito de passagem, ok? A criança, por exemplo, criança quase que não tem CC, né? É difícil a criança ter CC, mas chega numa fase em que começa a catingar, começa, começa a ter uns cheirinhos estranhos ali. O que a gente vai fazer? A gente vai com essa criança, do mesmo jeito que eu fiz, vai comprar um desodorante, vai chegar para ele e falar, toma aqui, meu filho, pode usar, que bem-vindo à família dos homens fedidos. Enfim, casamento. Casamento é o maior rito de passagem que existe, ok? Você sabe por quê que existe muita piada sobre sogra e quase não tem piada sobre sogro? Você já viu? Você concorda comigo que existe bastante piada de sogra, né? Eu mesmo aqui em casa eu moro com minha sogra, né? Minha sogra é uma mãe para mim, né? Minha sogra, eu morro de paixão por ela, ela sabe disso. E se ela tiver assistindo, agora ela não está assistindo aqui, mas eu sei que ela vai assistir depois. Minha sogra é uma paixão, eu amo ela, né?
Mas tem muita piada de sogra, entendeu? Inclusive, quando eu fui comprar a cama para ela, foi difícil achar uma cama redonda, né, para dormir enrolado. Brincadeira. Ai, ai. Mas, enfim, sabe por que isso? Não, não que explica, mas assim, para vocês entenderem como que é o rito de passagem, né? No casamento, a mulher, o homem, o pai, ele leva a mulher até o altar, né? Na, na, na- chega lá no casamento, o homem entra com a mulher, o pai entra com a noiva, né, e tal, tudo bonitinho. Chega lá, ele entrega para o noivo, a noiva, né? E aí ele dá um beijinho, geralmente, né, dá um beijinho na testa da noiva, né? Pega na mão do noivo, cumprimenta, e tem alguns pais ainda que falam, olha, cuida bem da minha filha e tal. Aquilo ali é um rito de passagem, é o maior rito de passagem que tem. O pai, ele está entregando a noiva para o noivo. É um rito de passagem, está falando, olha, aqui acabou a minha fase, aqui começa a sua fase. É uma fase nova. O casamento, ele é uma fase nova. Então, quando a pessoa, ela não casa, né, ela junta, ela é, amiga, sei lá como é que é o nome aí, né? Ela se junta, ela não fez o rito de passagem, tá? É muito difícil uma pessoa que junta, um casal que só simplesmente junta as coisas e vão morar junto, dar certo. Por quê? Porque sempre tem a opção de voltar atrás na fase anterior. Por quê? Porque não houve o rito de passagem. Sempre ela vai ter, qualquer briga que tiver, a gente não é casado mesmo, então eu vou voltar para casa da minha mãe. Por quê? Porque aquela fase ainda não se encerrou. Então, na mente dela, na mente desse casal, eles ainda não fizeram a transição. O casamento marca-se o quê? O fim da era, vamos dizer assim, o fim da fase em que eu moro com a minha mãe, com o meu pai, onde eles são meus responsáveis, e agora eu vou morar com o meu marido, agora eu vou morar com a minha esposa, e essa é minha família agora, daqui para frente. Então, o rito de passagem ele é muito importante para marcar o encerramento de uma fase e o início de outra fase. O rito de passagem é fundamental. Então, eu não estou aqui para falar de cada fase, não estou aqui para falar, ó, aqui começa uma fase, aqui termina outra, aqui começa uma, aqui. Tá. Não, eu estou aqui para falar dessa transição, que é importantíssimo para que você tem que fazer com o seu filho, tá? Quem vai entender das fases é você sabe, você passou por todas elas, né? E aí, o que que eu faço então com o meu filho que tem já 18 anos, mas não para de jogar videogame? Provavelmente ele está parado, está perdido em alguma dessas fases, tá? Então foi feito um rito de passagem, ok? Então você sabe que quais são as fases, né? Da criança, do adolescente, do jovem e tudo mais, entendeu? Por que que eu comecei com os meus filhos a questão de mesada? Para eles entenderem que no futuro, tá? Eles vão precisar trabalhar e eles vão trabalhar e eles vão receber por isso, ok? Aqui em casa, eles têm a mesada? Tem a mesada. Só que a mesada deles é baseado nas atividades que eles fazem, ok? Então, eles fazem a atividade deles, tem as atividades que eles fazem naturalmente, só que tem algumas atividades que eles fazem, vamos dizer assim, extracurriculares, sei lá, mas algumas atividades específicas que aquelas atividades é que vão fazer eles ganhar a mesada ou não. Então, desde pequenininho, eu já estou ensinando eles que eles precisam sim trabalhar para ser recompensados, ok? E esse rito de passagem, ele vai ser importantíssimo também, porque quando você faz o rito de passagem, e aí você faz com seu filho o seguinte, olha, aqui acabou essa fase, aqui daqui para frente vai começar uma nova fase na sua vida, tá? E nessa fase aqui, você fez. E aí você vai ter que fazer um exercício de entender qual fase ele está, validar tudo que ele fez naquela fase de algo positivo, tá? E agora eu vou deixar isso até como uma tarefa para vocês. Não sei se vocês lembram, acredito que vocês lembram sim, que na aula passada eu deixei para vocês o exercício, a atividade dos 15 minutos, né? Gente, eu tive relatos, teve pessoas que veio falar comigo no privado, que começou a fazer naquele dia mesmo, no dia seguinte, começou a fazer e já deu resultado. Teve uma mãe que veio falar comigo que ela tem dois filhos, um adolescente e o outro já tem 20 e tantos anos já. A adolescente não tá, já estava dormindo já naquele mesmo dia. E ela foi fazer com o outro filho, que era jovem, que
estava acordado. E ela fez com ele, e ele que falou coisas para ela que ela nunca esperava na vida. Né? Esse rapaz, esse jovem, está afastado da igreja, e aí ela, quando ela falou assim, o que você falaria para Jesus se Jesus estivesse na sua frente? E ele falou algo assim que deixou ela emocionada. Ela não imaginaria que ele iria falar aquilo. Depois, com a menina, ela fez também. E aí a menina falou que... depois a menina até falando para ela, falou que nossa, achou incrível aquilo. Né? Já adolescente, já jovem. Então funciona com todo mundo. Se você não sabe do que eu estou falando, da estratégia dos 15 minutos, você vai ter que assistir a minha primeira aula para você saber. Eu vou deixar aqui uma outra tarefa para vocês. Não estou acabando a aula, ainda falta mais um tema que eu vou passar para vocês, que é algo rápido, que é dos hormônios da felicidade. Mas antes, deixa eu hidratar meu rim. Eu ainda vou falar sobre os hormônios aqui, tá? Rapidinho. Mas eu vou deixar para vocês, então, esse exercício de vocês identificar qual fase que seu filho está, tá? Ver se ele já tá mudando de fase ou não. Se ele já tiver, fazer o rito de passagem. Mas, Tom, como eu vou fazer esse ritual? O que eu tenho que fazer? Você que sabe, entendeu? Eu, no caso do meu filho, quando tiver com barba, eu vou fazer isso. Eu vou com ele no mercado, fazer ele comprar o kit dele e ensinar ele. Isso é um rito de passagem, ok? Uma menina, por exemplo, eu vou com ela lá. Eu não, no caso, a minha filha, mas a minha esposa com certeza vai com ela lá no mercado, vão comprar absorvente quando for necessário, quando chegar a fase, vai comprar absorvente, vai ensinar ela, é um rito de passagem, entendeu? A gente aqui, a gente faz aqui sempre, com todos os nossos filhos nós fizemos, o aniversário do Bye Bye Fraldinha. Eu não sei se vocês já fizeram isso, a gente faz uma festa, né, do Bye Bye Fraldinha, tipo, quando a criança desfralda, isso também é um rito de passagem, tá? A criança usava fralda, agora não vai usar mais, tá dando adeus à fralda. Você faz o rito de passagem, vocês não têm ideia. Gente, parece que não. Mas, ó, aqui em casa, Maria desfraldou na hora certa, o Anthony desfraldou na hora certa, provavelmente o Benny também vai desfraldar na hora certa. Por quê? Por causa do rito de passagem. Parece besta, mas é bebê, não entende. Entende. Entende? A criança, ela tem percepção desde o sexto mês de gestação, tá? Então, entende sim. Então, todas as fases você tem que fazer um rito de passagem. Identifica identifica a fase que seu filho está, tá? Faz o rito de passagem. Antes de fazer o rito de passagem, o que você vai fazer? Você vai, naquela fase que ele está, você vai fazer uma lista de tudo que ele fez que foi positivo, tá? Não eu sei que você vai tentar, pai, eu sei que vai vir na sua cabeça de falar assim, eu vou ensinar o que ele fez de errado para ele não fazer mais. Não, não é. Já passou, já ficou para trás. Pega tudo o que ele fez de positivo naquela fase, tá? Tudo que ele fez de positivo. Nessa fase aqui você aprendeu a limpar uma casa, nessa fase aqui você aprendeu a lavar louça, nessa fase aqui você aprendeu a trabalhar, nessa fase você aprendeu a estudar, a ler, nessa fase você aprendeu a escrever, entendeu? Pega tudo que é positivo, tá? Nessa fase você fez isso bem feito e tal, tal, tal. E aí você valida ele, fala, meu filho, olha só, aqui, neste momento agora, eu estou comprando para você aqui esse kit, o seu kit de barbear, porque agora você já está se tornando um rapaz, né? Você está mudando de fase. Nessa fase aqui, você já aprendeu a comer sozinho, você já aprendeu a isso, você já aprendeu a estudar, você já aprendeu a fazer a tabuada até não sei das quantas. Você aprendeu tudo isso aqui, ó. E eu estou te validando por tudo isso que você fez. Você conquistou, você conseguiu isso. Isso é uma conquista para você. Você venceu essa fase. Agora, daqui para frente, vai começar uma fase nova, tá? Você vai fazer isso com o seu filho, ok? E eu vou te explicar agora o porquê que você tem que fazer isso, tá? Toda vez que você tem uma conquista, toda vez que você conquista algo, você libera, o seu corpo produz um hormônio que se chama dopamina, tá bom? Você já ouviu falar desse hormônio, é claro. Com certeza você já ouviu falar desse hormônio. Toda vez que você faz uma atividade em que você consegue finalizar, conquista ela, ou tem uma recompensa, você libera dopamina. Deixa eu de novo aqui voltar para a minha tela,
Eu vou escrever isso aqui tudo para você entender melhor, tá? Não é essa daqui, é essa daqui. Nós vamos falar aqui de dois hormônios, que é a dopamina e a ocitocina, tá bom? Então, como eu falei para você, a dopamina é o hormônio que ele é liberado pela recompensa, tá? Recompensa, ok? Então, toda atividade que eu faço, que eu ganho uma recompensa, ou toda atividade que eu faço, que eu conquisto, uma conquista minha, libera dopamina, tá? Por isso que exercício faz muito bem para a gente, tá bom? Quando você faz exercício, você libera muita dopamina. Por quê? Porque é algo que eu estou conquistando. Ah, eu vou correr 1 quilômetro hoje. E aí começa lá, começa a correr, tal. Chegou, terminei 1 quilômetro, conquistei, liberei dopamina. Meu corpo libera dopamina. Eu vou para academia. Ah, estou na academia. Ontem eu levantei 10 quilos no supino, hoje eu vou levantar 12 de cada lado. E pá, não sei o que, consegui. E meu corpo libera dopamina. Ah, agora eu vou ali, eu fiz o supino, agora eu vou ali para a remada, vou fazer a remada aqui, vou aumentar o peso e pá, não sei o que, fui lá na academia. Consegui concluir, meu corpo libera dopamina. O exercício físico libera muita dopamina, não por conta do exercício, mas por conta da conquista, tá? Por conta da recompensa que você tem ali, aquele sentimento de ter conseguido e tal. Então, a dopamina, ela libera. Deixa eu fechar aqui. Ela libera. O exercício ele libera dopamina, tá? A dopamina, ela vem através da recompensa, ok? E a dopamina, ela pode ser de maneira mecânica. O que isso quer dizer? Ih, peraí, que eu tenho TDAH, não consigo falar e escrever. Mecânica. Mecânica. Tá certa, né? Sei lá, não sei se tá certo. Acho que tá. Pode ser que sim. Pode ser que tenha algum acento aqui também. Eu tenho TDAH, gente. Então, não liga, não. Ela pode ser de maneira mecânica. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma viagem. Ah, eu quero viajar. Eu quero não. Vamos dizer que o seu marido chega para você e fala assim: ó, meu amor, minha vida, minha paixão. É o seguinte: esse ano a gente faz 10 anos de casado, né? Então, eu já comprei uma passagem para a gente ir para Paris. Tá comprado uma passagem para nós irmos para Paris, tá? Eu e você vamos viajar, ficar 10 dias em Paris, ok? Você não queria ir para Paris, tá? Vamos supor que você não queria ir para Paris, mas seu marido chegou e te deu essa viagem. Você liberou dopamina, tá? Só que se você não quer ir para Paris, por exemplo, você vai produzir isso aqui de dopamina, ó, tá? Ganhei algo, foi uma recompensa, pô, é um presente. Puxa, que legal, não esperava. Pô, que legal. Ganhei presente, libera dopamina. Toda vez que você ganha um presente e que você gosta do presente, libera dopamina, tá? Se você desejava ir para Paris, eu queria já. Teve um tempo aí que eu até vi passagem e tal, pensei em ir para Paris. Aí seu marido te dá a viagem para Paris, você libera isso aqui de dopamina. Bem mais. Tá vendo? Olha o tanto de dopamina que o seu corpo liberou. Porque você desejava ir para Paris, seu marido te deu. Agora, se você desejava de maneira intensa ir para Paris, o seu corpo vai produzir isso aqui de dopamina. Ó. Olha o tanto de dopamina, tá? Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? A dopamina, você pode até colocar aí que é o hormônio do prazer, é o hormônio da alegria, vamos dizer assim, da felicidade, tá? Na verdade, tanto a dopamina quanto a ocitocina, a gente pode considerar como hormônio da felicidade, vamos dizer assim, que geram, que produzem, tá? Felicidade, ok? A dopamina, ela é aquele hormônio, é o êxtase, sabe? Quando você ganha, pô, pensa, se chega agora alguém para você e fala assim, cara, tô te dando um presente aqui para você ir para Paris. Você vai ficar em êxtase. Nossa, que legal, pá, tudo pago, hotel, comida, não sei o quê, blá, blá, blá. Você fica em um estado de êxtase. A dopamina, ela libera isso, tá? A dopamina é um hormônio divino. Deus criou, foi Deus que criou esse hormônio, né, no nosso organismo. Só que o homem, ele foi lá e tentou pegar esse hormônio e fazer de uma forma artificial. E inventar o tal do êxtase, né? Aquela drogazinha que é vendida muito nas baladas, que as pessoas usam e ficam lá alegres, ficam em êxtase, né? É,
mas é artificial e não faz bem para a saúde. Você deve saber disso, com certeza, ok? Mas a dopamina ela é algo divino. Por quê? Porque a dopamina ela é liberada em você não pelo tamanho do seu desejo, mas, mas pela intensidade dele. Então, não é pelo tamanho dos meus sonhos, tá? Agora os cachorros estão latindo pra caramba ali, mas deixa pra lá. Então, a dopamina ela não é liberada pelo tamanho do meu sonho. Ah, eu tenho o sonho de ir para Paris. Então, quando eu conquistar, eu vou liberar muita dopamina. Depende, né? Eu vou dar um exemplo aqui de carro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se você tem um sonho de ter uma Lamborghini, ok, você conquistou, comprou uma Lamborghini, comprou uma Ferrari, sei lá, vai liberar muita dopamina. Só que se o seu sonho é ter um Uno pau velho, e se você aí tem um Uno pau velho, não me critique, por favor, mas se o seu sonho, você deseja muito ter um Uno, e você conquista ele, você vai ser muito feliz no mundo, vai liberar muita dopamina também, tá? Se você não deseja tanto assim uma Lamborghini tem só porque você tem dinheiro, você não vai ter a mesma felicidade que o cara que deseja um Uno tem. Então, assim, é muito melhor você ser feliz num Uno pau velho do que você ser infeliz numa Ferrari ou numa Lamborghini, né? Tá, é muito melhor você ser feliz numa Ferrari, né? É muito melhor você ser feliz na Ferrari, mas é melhor você ser feliz no Uno do que infeliz da Ferrari, tá? Não vai falar assim, eu prefiro um Uno. Eu sei que tem muita gente que prefere outros carros, mas eu estou dizendo que para você pode sim ser feliz, você pode sim liberar muita dopamina nas pequenas conquistas. E você pode fazer isso com o seu filho. Olha que legal. Você pode, nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, você pode fazer o seu filho liberar uma grande quantidade de dopamina. Tá? E a dopamina, como eu te falei, é um hormônio do prazer, é um hormônio da alegria, ele vai estar em êxtase. Ele nunca vai ficar. Se você fizer isso, se você sempre está como é que fala? Estimulando ele a produzir dopamina, ele sempre vai estar feliz, ele nunca vai estar deprimido. Quando você vê uma pessoa deprimida, para baixo, ela precisa de dopamina e de ocitocina, tá? E a dopamina ela pode ser feita de maneira mecânica, tá bom? Então, você pode sim ser feliz no Uno. Você pode ser feliz. Isso me faz lembrar de uma cliente que eu fazia um processo com ela e ela falava para mim que o que mais incomodava ela, o maior desejo da vida dela era faxinar a casa, porque ela nunca tinha tempo, ela trabalhava o dia inteiro e ela, quando chegava em casa, tinha que fazer isso e aquilo, e comida, e cuidar dos filhos e tal, e ela não tinha tempo para faxinar a casa. Ela limpava mais ou menos e tal, e isso incomodava muito ela. E o sonho dela era fazer uma faxina na casa, limpar a casa como se deveria limpar mesmo. E aí, então, numa das sessões, a gente, numa tarefa, chegou essa oportunidade, como ela já tinha compartilhado isso comigo lá atrás, eu cheguei no momento e falei assim, olha, então na tarefa ela tinha que fazer algo, ela tinha que, na verdade, na tarefa, ela tinha que tirar uma folga do trabalho para ela fazer o que ela mais queria. E esse fazer o que ela mais queria seria faxinar a casa dela. E aí, então, ela foi, ela tirou a folga, ela fez essa faxina na casa dela. E no final, depois da faxina, eu perguntei para ela, falei, e aí? Olha, quase que eu falo o nome dela. E aí, fulano, quase que eu falo, não. E aí, fulana, como é que você se sente agora? Depois que ela já tinha, ela mandou uma mensagem, falou, Tom, consegui, faxinei toda a minha casa, limpei tudo, limpei as janelas, limpei os prateleira de vidro, limpei tudo. E eu falei assim, e aí, como é que você está se sentindo? Ela falou assim, ó, poderosa. Dopamina. Dopamina em limpar uma casa. Dopamina em arrumar um guarda-roupa. Dopamina em arrumar uma gaveta. Não importa a atividade. Nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, nas pequenas realizações, você pode liberar uma grande quantidade de dopamina. Basta você ter o desejo intenso. Se eu tenho o desejo intenso. Gente, olha, eu termino essas aulas aqui, eu fico radiante. A minha esposa, ela pode comprovar isso. Ela estaria aqui hoje comigo, tá? Mas ela teve que levar minha filha para o ensaio do coral que ela vai, do louvorzinho que ela vai fazer sábado. Mas aí
ela pode comprovar isso, que eu saio daqui em êxtase. Por quê? Porque isso aqui eu desejo intensamente ensinar, educar, dar aula, né? Eu amo isso aqui. E eu estou fazendo isso aqui, vocês sabem, gratuitamente, não estou cobrando nada. E se quiser entrar mais gente, aí pode entrar, porque eu faço isso de paixão, por amor, tá? Eu vou abrir o meu coração aqui para vocês, numa situação que aconteceu comigo não faz muito tempo. Até me deu uma desmotivada um pouco, mas logo depois também eu entendi meu propósito e não deixei isso me abalar. Mas teve uma vez que eu abri um projeto também e fiz uma live. Fiz uma live como essa aqui que eu estou falando com vocês, no Zoom. E eu gosto do Zoom porque é mais privativo, a gente fica mais íntimos, né? Fiz a live. E no grupo, na época, tinha lá 20 e tantas pessoas. Eu falei, pô, vai bombar, vai ser legal e tal. E eu fiz a live e não apareceu uma pessoa sequer para assistir a minha aula. Sabe o que que eu fiz, galera? Sabe, na moral, sabe o que que eu fiz? Eu dei a aula inteirinha, sem ninguém no Zoom, sem ninguém. Só tava eu e a minha tela, que tá ali. Você já viu a tela ali, né? Que é o meu tablet. Tava eu, meu tablet. E aí eu dei a aula inteirinha, como se tivesse todo mundo ali. Por quê? Porque o meu prazer é dar aula, meu prazer é ensinar, meu prazer é compartilhar. E não, tudo bem, não, mas não tinha ninguém ali. Tá, mas eu queria fazer. Eu queria ensinar, entendeu? E eu saí feliz. Depois deu uma desmotivadinha, mas depois voltou. Então, assim, eu libero muita dopamina enquanto estou aqui, né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim de falar assim, né, freneticamente, assim, tal, com energia. Mas aqui eu fico por quê? Porque eu estou em êxtase, eu estou liberando dopamina. Então é o seguinte, você pode fazer seu filho liberar dopamina. Quando você faz o rito de passagem, você está estimulando o seu filho a produzir dopamina, tá bom? Mas não é só a dopamina que é o hormônio da felicidade, né? Eu falei do outro hormônio ali que é a ocitocina. Vamos lá? A ocitocina, por sua vez, né? Ela não é o hormônio da recompensa, ela é o hormônio da gratidão. Opa, gratidão. Olha que legal. A ocitocina, ela é o hormônio da gratidão, tá? É, tem muita gente que fala que a ocitocina é o hormônio do amor, tá? É o hormônio da... Sabe a mãe, quando ela está amamentando? Tanto é que o momento onde mais se produz ocitocina... Deixa eu ver se alguém sabe. Ah, vou usar o chat agora. Vamos ver se alguém vocês estão dormindo aí ou estão acordados? Fala lá no chat, vamos ver se vocês sabem. Vocês sabem qual é o momento do corpo, da fase da mulher. Vou até dar uma dica, tá? Na mulher. Qual é a fase que mais libera ocitocina? Responde aí no chat se você sabe. Responde aí para mim. Você sabe qual é o momento da mulher que mais libera ocitocina? Vamos ver se você sabe. Amamentação, me falaram aqui. Parto, a Daniela falou parto. Amamentação, parto. Gente, o momento que mais o corpo gera ocitocina é no parto. Quem respondeu parto aí tá com a razão, tá? Quando a mãe ela vai parir, vamos dizer assim, né? Ela libera uma grande quantidade de ocitocina. É a ocitocina que faz ter todo aquele momento doloroso ser lindo também, né? Porque ali é o amor, Você pega uma mãe que está amamentando, na amamentação também libera ocitocina, tá? Teve alguém que falou ali amamentação. Também não está errado. A amamentação também libera ocitocina, né? A mãe, pega uma mãe quando ela está amamentando, se ela está aqui amamentando, pergunta para ela, fala assim, o que você está sentindo? Vai ser mais ou menos assim, ó. A mãe está aqui com o bebê aqui amamentando e tal. Aí você vai perguntar para ela, deixa eu voltar para minha tela aqui, né? Que vocês talvez não estão me vendo. Ó, você vai pegar a criança aqui, a mãe com a criança amamentando, você vai perguntar para a mãe:
O que que você está sentindo? Ela vai fazer assim, ó. Ah, porque esse é o sentimento da ocitocina, é o sentimento do amor, né? É o hormônio do amor, né? É esse hormônio da gratidão. Cara, como que é a gratificação? Eu não sei, eu, homem, nunca vou sentir isso, mas eu fico ao lado da minha esposa, quando ela está amamentando, e a gente fica olhando ali, o bebezinho olhando para ela. Gente, é muito lindo. Imagina a mãe, né, com aquele momento, e todo o parto, gerando a luz, gerando a vida, né? Então, isso libera ocitocina. Essa ocitocina, ela também é importante para gerar, para produzir felicidade, tá? Deixa eu botar minha tela. Só que a dopamina, ela é gerada de maneira mecânica, certo? A ocitocina, ela é produzida de maneira intencional. Vou colocar aqui, ó, intenção, tá? Para você gerar ocitocina, você tem que ter a intenção. Ela é feita de maneira intencional, tá bom? Então, para eu gerar a ocitocina, não tem que alguém fazer, é eu que tenho que querer, né? É eu que tenho que ser grato, é eu que tenho que ter gratidão, tá bom? E aí, olhando para tudo isso, deixa eu voltar aqui, vocês já. Se você quiser dar um print, dá um print agora, tá? Porque eu não vou voltar mais nessa tela e não vou abrir mais meu tablet, tá? Então, se você quiser dar print, este é o momento. 5, 4, 3, 2, 1, deu print, né? Então, deixa eu sair daqui da tela, ok? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, ó, é o seguinte, nós falamos da amamentação, né? E a amamentação gera muita ocitocina, ok? Tem um dado científico que, nesse dado, ele traz uma informação muito importante, que 80% das mulheres que não produzem leite, presta atenção na informação, 80% das mulheres que não produzem leite, elas rejeitaram o bebê, em algum momento. Em algum momento da gravidez, ou durante a gravidez, ou na hora do parto, elas rejeitaram aquele bebê, tá? Não tô dizendo que todas elas que não produzem leite tiveram isso. Lembra? 80%. Existe ainda os 20%, que aí é por talvez uma questão uma questão do próprio organismo, do corpo em si, mas existe um dado que 80% das mulheres, foi feita uma pesquisa nas mulheres que não produziam leite, 80% delas confessaram que realmente em algum momento rejeitaram esse bebê. Porque a mente entende que se ela não teve a intenção de ter o bebê, e agora ela tem um bebê, ela não tem gratidão, então não libera ocitocina, não produz leite. Gente, é importantíssimo esses dois hormônios aqui, a dopamina e a ocitocina. Nosso corpo tem vários e vários hormônios, né? Vários, a adrenalina é uma delas. Anandamida é uma outra hormônio muito, muito, muito importante para o nosso corpo. Uma hora eu vou falar sobre ela aqui, que é incrível, é fantástico. Mas a dopamina e a ocitocina são dois hormônios fundamentais para a nossa vida. Sem dopamina e sem ocitocina, eu vou ter uma vida deprimente. Sem ocitocina e sem dopamina, eu fico deprimido. Eu tenho depressão, tá? E aí, se você conhece alguém que tem uma vida deprimida, ela precisa disso. Dopamina, ocitocina. Ah, então eu tenho depressão, então agora eu vou curar minha depressão com dopamina, ocitocina? Não, não estou falando. Alguma hora eu falei isso? Não. Mas a dopamina e a ocitocina podem te ajudar e muito no seu tratamento, tá bom? Eu lembro de uma outra mulher, uma outra cliente, e ela, toda vez que ela chegava em casa, ela relatou para mim que toda vez que ela estava trabalhando e ela tinha que ir para casa, ela ficava deprimida, ela ficava triste. E aí, é, eu perguntava para ela por que que ela ficava deprimida de ir para casa. E ela falava que ela sabia que quando ela chegasse em casa, o filho dela ia querer brincar com ela. E ela não queria brincar com o filho. E ela falava que então ela saía do trabalho e ela sabia que ia ter que voltar para casa, o filho ia querer brincar e ela ficava triste, ela ficava deprimida. Ela me trouxe uma informação do presente. Aonde eu vou? Eu vou lá no passado. E aí eu perguntei para ela, só fiz uma pergunta: como foi a sua gravidez? E ela contou para mim que foi uma gravidez indesejada, ela engravidou do namorado,
Logo depois que o namorado ficou sabendo que ela estava grávida, o namorado abandonou ela e ela foi mãe solo, né? E ela falou que ela não queria criança e que durante algum tempo ela quis abortar. Ela ela até tentou tomar algumas coisas para abortar, mas eu acho que ela deve ter visto na internet, alguma coisa assim, não funcionou, não deu certo. Mas ela tentou, ela rejeitou aquela criança. E aí ela, já a criança já grande, e ela não queria brincar com aquela criança. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sei de várias mães que às vezes, quando olha para os seus filhos, se sente deprimida. Eu sei que vários pais, quando olham para os seus filhos, se sentem deprimidos. Eu sei que existem vários pais e mães que quando tem que voltar para casa e que vai encontrar seus filhos chorando, vai encontrar seus filhos que tem que dar banho, tem que colocar para comer, tem que colocar para dormir, não querem, não querem. Já sentem cansaço, sentem preguiça. Eu não estou dizendo que você, em algum momento, rejeitou ele, tá? Eu só estou dizendo que, se isso está acontecendo no presente, para você entender o porquê que está acontecendo isso, você vai ter que voltar no passado, tá bom? Pode ser que em algum momento rejeitou? Pode. Mas pode ser que em algum momento, quando você era criança, alguém te rejeitou. Pode ser que quando você, pai, mãe, era criança, os seus pais, ou sua mãe, seu pai, ou alguém que você confiava muito, que você via como uma referência, também não queria brincar com você. Também não tinha, tinha desprezo por você. Também ficava desanimado. E é por isso que eu estou falando isso. Todo excesso no presente revela uma falta do passado. Todo excesso no presente revela uma falta do passado. Tá? Então, não tem como. Tudo que é, tudo que a gente está vivendo hoje, as explicações disso a gente encontra no passado. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar toda hora olhando no passado? Não, mas você tem que resolver seu passado, pelo menos. Tem uma frase que eu levo comigo sempre, que é passado resolvido, futuro decidido. Eu preciso resolver meu passado para eu decidir meu futuro. Isso é básico. Tom, mas e aí? Eu estou deprimido. Eu tenho pessoas na minha família que estão tá deprimido. O que que eu faço primeiro? O que que você vai fazer primeiro? Tem dopamina e tem ocitocina. O que que você vai fazer a pessoa gerar primeiro? Dopamina ou ocitocina? A pessoa está deprimida, por exemplo. Ah, eu vou ajudar ela. Aí meu marido está deprimido. Ou meu filho. Sei lá, meu filho adolescente está deprimido. O que que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que ajudar ele, estimular ele a liberar primeiro a ocitocina ou a dopamina? A ocitocina não, porque a ocitocina é intencional. Se a pessoa está deprimida e para eu gerar a ocitocina eu tenho que estar grato, ela não vai ficar grata, ela não vai ter gratidão, então ela não vai liberar a ocitocina. Então eu tenho que gerar nela dopamina, que é mecânico, né? Eu tenho que fazer ela ter pequenas conquistas. Eu tenho que fazer com ela um rito de passagem para ela entender que ela teve uma conquista, liberar dopamina. Ah, eu tenho que fazer ela conquistar uma coisinha pequena que for. Por isso que tem muitas pessoas que falam que o exercício ele ajuda na prevenção da depressão. Ele ajuda até mesmo no tratamento da depressão, porque o exercício libera dopamina, ok? E com a dopamina, conforme eu vou liberando dopamina e dopamina e dopamina, vai chegar um momento onde eu vou estar grato por aquilo e também vou liberar ocitocina, tá ok? Então, esse é o caminho, até para você ajudar, ou você se ajudar no seu tratamento aí de depressão que você tem, tá? E então, assim, ó, os hormônios que elevam o espírito são esses daqui, dopamina e ocitocina, tá? Primeiro eu faço o quê? Faz gerar dopamina, ok? E aí depois você vai, com certeza, a pessoa vai se sentir melhor, vai ser grato, ok? Vai agradecer, seja quem for, seja Deus, e vai liberar também o ocitocina, certo? Se for você arrumar uma gaveta, se arrumar um guarda-roupa, se arrumar a casa, que seja, faz a pessoa fazer isso então, para ela liberar dopamina, ok? E ela se sentir poderosa, né? Faz ela se sentir grata por alguém, né? Ou por algo. Isso vai ser extremamente importante, tá? A gente já está 1h15, né, na aula, e eu queria abrir para perguntas, tá? Se você quiser perguntar ao vivo aqui, você pode perguntar.
você levanta a cena, faz aquela levanta a mãozinha aqui no chat, no Zoom mesmo, tá? Não é para ficar com a mãozinha assim, mas você levanta a sua mão aqui, clica naquele botãozinho levantar a mão que eu abro a câmera, o microfone para você falar. Se não, você pode fazer a pergunta lá no chat, eu vou responder. Lembrando que o chat ele tá bloqueado. Então você vai escrever, você vai fazer a sua pergunta, só eu vou conseguir ler, tá? E aí você não se expõe, tá? E eu também não vou te expor. Então você pode fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Que eu vou responder você neste momento, tá? O que eu quero que você entenda é que todas essas fases são importantes, o rito de passagem é importante, e gerar dopamina no seu filho é muito importante. Fazer ele ser grato é muito importante. Lembra da, dos 15 minutos, né? Lá nos 15 minutos, o que a gente faz, né? Com a criança? Por que você é grato? Lembra? Por que você é grato hoje? Lembra? O que te fez, o que você fez que te deixa feliz? Lembra? Isso daí você está gerando o que nele? Citocina, né? Hormônio da gratidão. Você está fazendo ele lembrar de algo que ele fez e que foi bom, de agradecer algo. E isso gera nele ocitocina, tá bom? Vamos lá então para as perguntas. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês perguntam para mim. Vamos lá, primeira pergunta. Então, a partir de quantos anos devo fazer o rito de passagem? Olha, lembra que eu falei? A criança, ela tem percepção, ela tem percepções desde a barriga da mamãe. Desde o sexto mês de gestação, ela tem percepções já, né? Então, ela já entende, ok? Aqui, por exemplo, nós fazemos com os nossos filhos mêsversário, todos os primeiros meses ali do ano. Mêsversário é um rito de passagem? Talvez, né? Mas assim, quando ela, por exemplo, começa a papar, né? A gente faz uma festa, tá papando, tá comendo comidinha, tá comendo papinha, desfralda. Quando ela desfralda, a gente faz uma festa de desfraude, né? A gente faz como é que é? Tchau, 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 ixi. Bye, bye, fraldinha, né? Que é o quê? É o rito de passagem. Então, assim, toda fase. Ah, quando que eu começo? Quando começa as fases, tá ok? Não tem assim uma idade específica, tá? Para você começar. Você tem que começar sempre, ok? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Tom, deixa eu ver aqui. A dopamina e a ocitocina, a gente. Deixa eu entender primeiro essa pergunta. Ah, tá. Eu acho que foi isso que você quis perguntar, né? A dopamina e a ocitocina, nós podemos gerar em nós mesmos? Sim, foi isso que você quis perguntar, né? O que que acontece? Eu posso fazer isso com meus filhos? Claro, deve. Mas eu comigo mesmo. Ah, eu estou vendo que eu estou deprimido, estou vendo que eu estou meio triste. O que que eu gosto de, o que que eu queria fazer? Cara, eu quero muito fazer algo que seja simples. Eu vou lá urgentemente, eu vou lá fazer. Eu vou estar gerando dopamina em mim mesmo, entendeu? Ou eu vou correr, eu vou caminhar. Eu tenho que entender o meu corpo, primeiramente. Eu tenho que me entender. Eu tenho que entender que eu também sou ser humano. E aí, vamos lá. Eu sei que eu estou ficando meio triste, meio deprimido. Eu vou deixar chegar a um ponto crítico? Não vou. Eu vou fazer algo que me agrada. Eu vou fazer exercício para gerar dopamina. Assistir uma coisa que eu gosto, entendeu? Assistir um sermão que eu gosto, assistir uma série, assistir um filme que eu gosto. Vai gerar dopamina? Vai. Se é algo que você quer muito assistir, sim. Tá? É importantíssimo, viu? Então, sempre inicio com o estímulo da dopamina, ou posso relembrar coisas boas do passado para despertar a ocitocina. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu faço com meus filhos, eu pergunto para ele por que ele é grato. Quando eu faço isso, automaticamente ele vai
lembrar alguma coisa que ele fez, ou alguma coisa que ele é grato, que ele tem gratidão, e isso vai gerar ocitocina nele, entendeu? Não tem uma regra, tá? Eu tenho que primeiro estimular a dopamina para depois gerar a ocitocina. Não, você pode estimular os dois, tá? Por que que eu falei da questão da dopamina? É quando você tem alguém num quadro depressivo, alguém que já está deprimido, tá? Por exemplo, a pessoa, sei lá, tá deitado, não quer sair da cama, não quer fazer nada, não, você sabe que você está vendo que aquela pessoa está deprimida, né? Talvez até entrando em estágio de depressão. Não adianta você estimular e perguntar para ela, por que você é grato? Ela não vai ser grata por nada naquele momento, tá? Então você não vai conseguir estimular a ocitocina. E aí então você vai ter que criar uma estratégia para estimular a dopamina, ok? Mas ó, ir para Paris libera, eu vou usar o mesmo exemplo que lá, da viagem. Ir para Paris libera uma porrada de dopamina. Dopamina liberada a rodo, né? Libera muita dopamina. Só que quantas vezes você vai para Paris? Talvez uma vez na vida, entendeu? E uma vez na vida eu vou liberar um monte de dopamina, tá? É muito melhor que eu todos os dias libere um pouquinho de dopamina, que seja pouquinho das coisas pequenas que eu faço, mas todos os dias eu libero um pouco de dopamina, do que esperar a vida inteira para ter uma sobrecarga de dopamina, tá? Então, essas coisinhas pequenininhas que vão liberando doses pequenas de dopamina vai fazer eu ficar feliz todos os dias. Eu não posso esperar acontecer algo grande na minha vida para eu ser carregado de dopamina. Eu tenho que tomar uma dose de dopamina, vamos dizer assim, todos os dias, conquistando essas pequenas coisas. Por isso que eu falo que o exercício é fundamental. Gente, eu estou agora, para vocês que sabem que eu tive esse problema no rim, eu estou gerando dopamina todos os dias bebendo água. É sério, eu não bebia água. Eu não bebia. Por isso, pedra no rim, tá? Agora eu estou bebendo água. Essa aqui, não sabe esse meu copinho aqui, ele tem 700 ml. Eu estou tomando umas 4, 5 por dia, tá? Nos 3 primeiros dias depois da cirurgia, eu tomava 7, 8, às vezes, garrafinha dessa. Mas eu estou tomando agora 5 garrafinhas dessa daqui. 3,5 litros, 4 litros de água. E, cara, é sensacional, porque, ó, cada vez que nem aqui tá acabando, tá vendo ali? Cada vez que que acaba a água, que eu vou encher, eu fico feliz, é verdade. Eu fico, caraca, consegui terminar mais uma garrafinha, tomei mais uma garrafinha de água. Eu libero dopamina, eu tô liberando dopamina tomando água. Os meus dias, é verdade, eu fiquei mal, eu fiquei ruim, mas os meus dias estão sendo mais felizes porque eu estou tomando água. E eu tomando água, cada vez que eu termino a garrafinha, é uma conquista. Eu conquistei isso, eu consegui, eu venci, liberei dopamina em doses pequenas. Eu estou liberando dopamina tomando água. Você pode estimular a dopamina nas coisas mais simples da vida, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver outra aqui, ó. Tenho grandes problemas com meu marido e minha sogra. Excessos do passado geraram sentimentos e recordações ruins, que refletem até hoje negativamente no meu marido. Como posso ajudá-lo? Tá, então vamos lá. Agora a gente não está mais falando de você, a gente está falando de uma outra pessoa, certo? Todo excesso revela uma falta, sim, entendeu? Pode ser que esses excessos, né? Pode ser que esses sentimentos, ele tenha tido uma experiência ruim lá no passado, com o pai ou com a mãe dele, ok? Para resolver ou para ajudar seu esposo, ele precisa ressignificar. Talvez ele precise ressignificar com a mãe, ou com o pai, ou com uma outra pessoa que gerou nele a gente chama de evento de injustiça. Uma hora vocês vão saber o que é isso aqui, o que é evento de injustiça. Eu vou falar sobre isso. Mas ele precisa ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um novo sentido para aquilo. Quando eu olho para o passado e lá no meu passado eu vejo dor, e eu trago para o presente essa dor. Quando eu ressignifico, eu dou um novo sentido para isso. E aí agora eu olho para o meu passado, eu vejo aquela experiência que me trazia dor, só que aquela experiência agora me dá um novo sentido para aquilo. E esse sentido eu só consigo se eu ressignificar, esse novo sentido. Talvez, por exemplo, se meu pai me batia muito quando eu era criança, e isso me gerou dor, e agora no presente eu tenho um excesso,
talvez eu sou super protetor com meu filho por conta dessa falta de amor que eu tive no passado, eu tenho que ressignificar. E aí, quando eu olho para o passado, eu vejo que eu sempre apanhei do meu pai. E eu vi isso como algo cruel e agressivo e que me trouxe um trauma, uma dor. Quando eu ressignifico, tá? E existe uma forma de ressignificar, não é simples, tá? E não é agora que vocês vão aprender, porque vocês precisam saber muitas coisas antes disso. Quando eu ressignifico, olho para trás. Eu sim lembro que meu pai me batia. Só que agora talvez um novo sentido. Talvez ele me batia porque ele queria me ensinar, porque ele me amava tanto que ele não queria que eu errasse como ele errou. É um novo sentido. Eu estou dando um novo sentido para aquilo. Isso não me traz mais dor, tá? Só que você não consegue fazer isso se ele não quiser. Eu sinto informar. Lembra da experiência do exemplo do avião, né? Quando você está no avião e o avião ele começa a ter uma turbulência muito forte, a gente, não sei se vocês já passaram por isso. Eu nunca passei, graças a Deus. Mas quando a gente está no avião, eles ensinam a gente. Em caso de não sei se eu vou saber falar. Despressurização, acho que é isso. Vai cair as máscaras, né? O que a gente aprende primeiro, né? Primeiro coloca a máscara em você e depois você vai ajudar outra pessoa, tá? Se você estiver machucado emocionalmente e você for tentar ajudar alguém que também está machucado emocionalmente, os dois vão sair mais machucados ainda. Você primeiro precisa você precisa se cuidar. Você precisa se curar. Para aí sim curar o outro. E o curar o outro é se o outro quiser. Eu não posso, de maneira nenhuma, tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Porque aí eu vou sair frustrado e a pessoa vai sair mais machucada ainda, tá? Então, eu sei que é difícil, eu sei que existem momentos que a gente quer resolver, mas a gente tem que esperar o tempo da pessoa, entendeu? Se ela estiver aqui nessa aula, legal, bacana, ela está recebendo conteúdo legal, entendeu? E vai chegar um momento que talvez ela possa ressignificar com ele. Se ela não estiver aqui, ela pode procurar alguém, tá? E resolver, se ela quiser, tá? Uma das chaves para blindar a mente é ajudar as pessoas somente se elas quiserem ajuda e naquilo que você tem habilidade. Se você for ajudar alguém que não quer ajuda, ou se você vai ajudar alguém e você não tem habilidade naquilo, você acaba machucando mais ela. E você também será machucado nisso. Essa história, tá bom? Ok? Ok. Não tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem aqui nessa aula hoje. Nós tivemos aí um pico, eu acho que foi de 19 pessoas, 20 pessoas, eu acho. Muito obrigado. Essa live vai ficar salva e eu vou compartilhar depois o link para vocês lá do YouTube, se vocês quiserem compartilhar com alguém ou quem não assistiu quiser assistir, tá bom? Então, até mais, gente. Depois lá no grupo eu vou anunciar quando será a próxima aula. Eu vou abrir o grupo agora para a gente interagir. E você que está aqui nessa live quiser interagir lá, você pode interagir, você pode falar o que aprendeu, você pode compartilhar, você pode fazer o que você quiser, ok? Deixei o grupo um tempo fechado, mas eu acho que agora é hora da gente abrir, da gente interagir, porque nós precisamos de interação, porque somos seres amantes e nós precisamos amar as pessoas. Afinal, nós somos amantes radicais de pessoas. Falou? Eu quero orar por você antes de você ir, tá? Feche seus olhos e eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos concedeu. Obrigado por essa aula, obrigado pelo conhecimento, o conteúdo que o Senhor traz para a gente todos os dias. Quero agradecer também por essas pessoas que estiveram aqui nessa live assistindo e aprendendo para educar e ensinar seus filhos, suas crianças. Senhor, esteja abençoando nossos lares e que a nossa família, todas as famílias aqui representadas, possa sentir a tua presença, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Um beijo.